José Emanuel, parte 2. Hoje ele vai falar de verdade. Vamos orar pelo Manuel, gente? Pai, nós te agradecemos pela vida do Manuel, Senhor, pela presença dele aqui. Que ele possa compartilhar o coração dele com a gente nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito que está nele, Senhor, seja manifesto. Que possa testificar com o nosso Espírito nessa manhã. Em nome de Jesus, Deus, é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. De novo, hoje, estou nessa batalha. Ontem, quando eu ministrei aqui, eu escrevi tudo no caderno. Tudo que eu estava a falar estava escrito no caderno. Então, na hora que terminou o culto aqui, o apóstolo disse: você amanhã vai ministrar de novo. É que Deus não quer eu escrever as coisas para vir falar aqui as coisas que eu escrevi. Ele quer que eu fale aquilo que sai dentro de mim, dentro do meu coração. Amém? Então, por isso hoje não tenho um papel aqui, não tenho um caderno, tenho que falar diretamente. Amém? Eu vou contar um pouco sobre a minha história e como Deus me resgatou, como Ele me remiu, como Ele fez para com que eu pare nesse lugar aqui hoje. Aconteceu em 2016. 2016, lá na África, não choveu, principalmente lá no nosso país, em Moçambique. Não choveu, não conseguimos fazer uma plantação, choveu uma chuva assim de mafia que a gente plantou e todo o milho acabou secando. Não conseguimos colher nada. Aí no começo do ano de 2016, eu fiquei desesperado. O que eu vou fazer? Aqui eu não tenho nada. Milho não tem, porque o milho é o básico do sustento das nossas famílias lá. Se a gente não tem milho no celeiro, então a nossa vida está acabada, porque a gente vive daquilo que sai do campo. Então, aí não tinha um jeito. Eu congregava com o pastor Noé, que era meu pastor na altura. Então ele recebeu uma proposta, tinha um senhor que estava a precisar de uma pessoa do campo para poder ir trabalhar na beira. Para trabalhar num bar, fazer venda de bebida alcoólica. Então, aquele senhor, ele estava a procurar a pessoa do campo, porque os meninos de lá na cidade, eles roubam quando está a trabalhar com venda. Então eu precisava de uma pessoa que não tem muito acesso com o dinheiro para poder ser honesto nessa área. Daí pastor Noé veio e me falou: irmão, tem um serviço lá na beira. Você não quer trabalhar? Aí eu sabia, gente, que era pecado eu ir trabalhar numa venda de bebida. Mas eu estava numa situação péssima. Eu não tive escolha, eu tinha que sair e ir lá trabalhar. Aí fui naquele bar, e fui lá no mês de março, no começo de março. Comecei a trabalhar, a venda estava indo muito bem, e o dono do bar, nós tínhamos combinado que ele ia me dar 2.000 meticais como meu salário. Aí eu trabalhei 2 semanas naquele bar. A terceira semana, a minha alma já não estava mais feliz com aquele negócio. Eu estava muito triste. Que um dia naquele lugar eu decidi para me jejuar. Eu não queria comer nada, trabalhando aí, mas sem comer nada. Para Deus me dar pequena direção, pelo menos. Aí eu fiquei o dia inteiro sem comer. Estava a me consagrar um pouco. Aí na noite daquele dia eu fui dormir. Quando eu estava a dormir, de repente eu recebi uma visão. Eu não sei se é uma visão ou se era um sonho, não sei. Mas eu, de repente, senti-me que estava num lugar que era de jardim. Estava coberto de jardim. Eu estava parado no meio. Enquanto eu estava parado, olhei para trás e vi 2 anciãos, vestidos de branco. Um ancião era o mais velho, o outro era o mais novo.
Então, o ancião mais velho, ele me pegou e disse assim: o que você está a fazer nesse lugar? Deus tem um propósito contigo, Deus tem um propósito com a sua vida. Sai desse lugar, volta para sua casa, porque aí eu vou te sustentar como um pai. No dia seguinte, quando eu acordei, eu já não tinha mais vontade de estar naquele lugar. Aí eu fui falar com o patrão, o meu patrão, que eu já não queria mais trabalhar, eu queria que a gente fizesse as contas para ele me dar o meu dinheiro e eu voltar para casa. Aí ele disse: não, você vai sair aqui quando eu conseguir outro funcionário. Você não pode sair e deixar meu bar vazio. Você tem que trabalhar até eu conseguir outro funcionário. Aí eu fiquei aquele dia. No dia seguinte eu estava muito triste. O que eu fiz? Eu tinha que mentir. Eu liguei para minha esposa, que é a Elza, pedi para ela para ligar para o meu patrão, dizer para ele que meu filho estava doente, que está debaixo no hospital, que está com falta de sangue. O que não era verdade, era somente uma armadilha para eu poder sair naquele lugar. Aí a Elza fez isto mesmo, ligou para ele. Eu de repente vi o meu patrão estar a vir correndo com todo o dinheiro que eu fiz durante os dias que eu trabalhei aí, e me deu, disse: então pode sair e ver seu filho, ver sua família lá que está padecendo. Aí eu saí, fui em casa, cheguei lá, fiquei aquela primeira semana, passamos o culto na igreja do pastor Noé. A segunda semana, o Nelson veio lá na vila de Mikuzi, porque o Nelson vive numa família, em um lugar distante da vila de Mikuzi. Aí veio lá na igreja do pastor Noé. Chegou lá, então nós recebemos ele, nós demos ele uma palavra para poder pregar lá, e ele pregou. Depois de pregar, aí ele sentou conosco, uma sentada na mesa assim. Ele disse: o meu motivo da visita para esse lugar, eu tenho uns missionários que estão para vir aqui no mês de abril. Então eu queria convidar você, pastor Noé, convidar você também, irmã Manuela, para poder vir lá participar do seminário com a gente. E eu não sabia que era o pastor Jean, não sabia que era o pastor Caio. Então, nós aceitamos o convite. Quando chegou o mês de abril, a gente se preparamos, fomos para Mafambice. Aí eu conheci o pastor Jean, conheci o pastor Caio. Depois de conhecer eles, no primeiro dia quando eles chegaram, nós fomos numa casa onde eles estavam hospedados. Quando nós chegamos lá, conversamos com eles. Aí, na hora de dar abraço a todos os moçambicanos que estavam aí, o pastor Jean, quando chegou em mim, ele disse assim: Deus ama o seu coração. Ele tem algo muito maior na sua vida. Só você tem medo de tirar isso para fora. Aí eu não percebi aquilo, eu pensei que eram umas palavras só que ele estava falando. Aí no dia seguinte nós fomos no seminário, participamos no seminário, o seminário era muito legal. E eu pulava de alegria pela ministração que ele pregava, porque era algo como se fosse novo, que eu nunca tinha ouvido antes. Aí participamos do seminário primeiro dia, segundo dia. O terceiro dia nós saímos de Mafambice. E aí o pastor Jean marcou um encontro com a gente lá na vila de Mikuzi, que ele ia visitar a igreja do pastor Noé. Então, eles vieram lá num sábado. Chegaram lá, nós já estávamos preparados, tínhamos preparado um cabrito para eles, para poder receber a eles. Então, comemos lá, fez-se a ministração. Depois da ministração, eu não sabia o que estava acontecendo entre o pastor Noé e o pastor Nelson e o pastor Jean. Eu não sabia de nada. Só nós saímos junto com o pastor para o Rio. Ele queria ir visitar o Rio, ver como são as coisas lá. Na nossa volta, o pastor Noé ficou com o Nelson a conversar. Eu e o pastor Caio e o pastor Jean voltamos para a igreja. Só que quando saíram lá, pastor Nelson e Noé, chegaram lá na igreja, eu vi a cara de Noé, já estava trancado. Eu não sabia o que era. Aí nós ficamos. Fizemos o culto lá com eles. Depois do culto, o que aconteceu?
Saímos, fomos na casa de irmã Rebeca. O apóstolo ganhou um presente de uma galinha. Quando nós chegamos na igreja com aquela galinha, o apóstolo tirou aquela galinha e deu para mim. Disse: eu estou a te dar como de presente. Aí a gente estava a conversar, o apóstolo saiu, me chamou à parte. Quando chegamos lá, ele escreveu um papel, me deu na minha mão. Ele escreveu o número dele e o endereço da igreja, o site da igreja. Deu na minha mão. Aí ele disse assim: eu vou embora, mas qualquer dia, se Deus te falar alguma coisa, liga para mim, esse é meu número. E então, a visão que eu tive lá na beira de 2 homens anciãos, até eu esqueci uma parte lá, quando eu estava na visão, um dos anciãos me deu um papel, acho que, não sei se eu falei isso. Então, o ancião mais velho que me deu o papel era o pastor Jean, o ancião mais novo era o pastor Caio. Aí eu recebi aquele papel e eu fiquei. No dia seguinte, era sábado aqui quando aconteceu isso. No domingo, nós fomos participar do culto. Quando estávamos lá no culto, na hora da pregação, quem pregou foi o pastor Noé. Na hora da pregação, eu comecei a ouvir indiretas que o pastor Noé estava a dar para mim. Ele começou a falar o seguinte: aqui na igreja tem um homem que é muito bruto. Ele, quando vem o branco, vem parecer que o pai dele já ressuscitou dos mortos lá. Então, essa pessoa que está aqui dentro, ele quer estragar o meu ministério. Por isso que Judas traiu Jesus, porque queria o lugar de Jesus. Então, eu senti ofendido, porque quem estava muito ligado, quem conversava muito com o apóstolo naquele lugar, era eu. Então, eu senti ofendido. Eu levantei e disse: pastor Noé, você está ofendendo a mim. Disse: não, eu estou a pregar a palavra. Eu disse: não, essa não é a palavra. Aí começamos a discutir, e eu disse assim: se é assim, se você sente que eu vou trair a sua igreja, ou que eu quero levar o seu ministério, então eu vou sair, vou deixar a sua igreja contigo. Eu vou procurar uma igreja para ir fazer culto. Aí nós saímos. Saí, eu fui para casa. A partir daquele dia comecei a orar. Só que eu não tinha direção para começar uma igreja. O que eu fiz? Eu tinha que sair e ir frequentar numa outra igreja. Lá naquela igreja sempre não deu certo. Havia conflito de novo lá. Aí eu decidi: quero parar, não quero fazer mais nada. Até que um dia eu saí e fui no Chimoio. Eu estava lá no Chimoio para comprar semente. Chegamos lá, eu conheci um rapaz lá que tinha celular com WhatsApp. Naquela altura eu era muito inocente, não sabia nada de WhatsApp, nem Facebook, nem o que, eu não sabia de nada. Aí ele tinha o celular dele com WhatsApp. Aí eu perguntei para ele: esse seu celular, ele tem capacidade de falar com uma pessoa que está fora do país? Ele disse: sim, tem capacidade. Aí, o que eu devo fazer para eu conseguir falar com uma pessoa? Tenho um número dele aqui. Se compra crédito de 10 meticais, aí você pode conversar com ele. Aí eu comprei crédito, ele recarregou. Depois de recarregar, eu mandei uma mensagem áudio para ele, que eu já hoje não sei o que eu falei naquele áudio. Daí passou um tempo, quando eram às 17 horas lá na África, o pastor Jean ligou. Disse: oi, Manuel, tudo bem? Eu estou bem. O que aconteceu mesmo? Eu comecei a contar o que aconteceu lá, eu com Noé e tudo mais. Aí ele disse: tá bom, então você, quando voltar lá na sua casa, pode começar a igreja debaixo da árvore. Aí eu disse: tá bom, não tem problema. Na minha mente tinha confusão, mas como eu vou começar essa igreja lá na África? Lá naquele lugar tem muitas igrejas que estão lá, uma coisa de 6 igrejas que estão no mesmo lugar. Como eu vou conseguir essas pessoas? Aí quando cheguei em casa, eu disse: não, se eu recebi uma palavra, eu tenho que começar. Aí comecei a conversar com algumas pessoas. Gente, eu quero começar uma igreja, vocês não querem a gente começar? Algumas pessoas aí dizem: nós queremos. Aí, antes de a gente começar o primeiro culto, logo ouvi meu telefone a tocar. Era o Kembo que estava me ligando. Aí ele disse assim: pastor, eu fui dado um número com o pastor Jean,
para entrar em contato contigo. Eu recebi um dinheiro aqui para comprar o celular para você. Naquela altura, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha pegado um telefone touch, né? Esse touch que a gente pisa, eu usava só teclado lá naquela altura. Eu disse, esse é um privilégio já para mim. Todo mundo vai me conhecer agora. Aí nós marcamos o dia com o Kembo para poder ir lá na beira comprar celular. Na verdade, nós fomos encontrar, ele foi no banco, sacou o dinheiro, nós fomos comprar o telefone. Aí fomos pedir uma pessoa que trabalhava na Vodacom para ativar a internet para conseguir entrar no WhatsApp. Aí, depois de ativar, passei a noite inteira conversando com o apóstolo. Ele estava me dar dica como aquilo funciona, porque eu não sabia de nada. Ele mandava mensagem de áudio, eu só olhava assim, nem sabia como aquilo funciona. Então, aos poucos, eu conseguia entender até entrar no ritmo do WhatsApp. Aí o apóstolo disse assim, quando você chegar lá na vila, o que você tem que fazer? Você não vai começar uma igreja, o que você vai fazer? Escreve as crianças lá da vila, eu vou mandar um dinheiro para vocês começarem festa com as crianças. Então aquilo vai atrair as pessoas, é daí onde vai sair a igreja. Na verdade eu fui na vila, cheguei e comecei a fazer aquilo mesmo. Porque eu já sabia que a palavra que eu recebi lá atrás é isso. Então eu tenho que andar debaixo da obediência, então tudo vai dar certo. Aí comecei a escrever as crianças. No primeiro culto que nós tivemos, nós tínhamos 40 crianças. Aí veio o dinheiro, nós compramos arroz, compramos peixe, compramos maçã, compramos umas bolachas chamadas amazama, que aqui não tem, coisa da África. Isso. Tá, aí nós fizemos aquela festa com as crianças, não tinha os adultos aí, só tinha as crianças e algumas pessoas que me ajudaram na cozinha. Depois daquela festa que nós fizemos com as crianças é que foram evangelizar para as pessoas. Porque quando chegaram em casa dos pais, falaram assim, nossa, nós fomos lá na igreja, debaixo da árvore, nós comemos peixe, carapau, nós comemos arroz, comemos maçã, que é algo quase sobrenatural lá na África. Porque, por exemplo, lá na vila onde nós estamos, não tem maçã lá. Então, as crianças era algo novo para eles. Arroz lá, a gente come só quando é o dia de festa. O nosso dia a dia é Shima. Então, as crianças aquilo acharam super. No outro domingo, eu já vi algumas pessoas vindo já. Nós também queremos fazer parte da igreja. Tá bom, vamos andar junto. Começamos a andar junto. E aí, eu tinha minha plantação de couve. E eu vendia naquele período de tempo, porque foi o mês de junho que nós começamos a andar junto. Eu estava a vender couve, tinha sustento na minha casa. Então, quando chegou o mês de outubro, eu comecei a ficar desesperado, porque eu estava a olhar lá na minha horta, a horta já estava indo abaixo. Eu comecei a falar com Deus, o Senhor disse que vai me sustentar como um filho. Mas agora eu estou vendo minha horta lá, não tem nada. Eu não vou padecer a fome aqui? Aí Deus disse, não se preocupe. Eu vou fazer uma maravilha que você nunca vai perceber. Aí eu fiquei. Então o que eu comecei a fazer? Todos os domingos que a gente fazia, porque a fome já estava a ameaçar muito no período de outubro. Então todos os domingos eu tirava o milho que eu tinha no meu estoque. A gente moía 1 galão, que é 5 quilos de farinha, fazia marreu. Depois de culto a gente dava para as crianças, as mulheres, todos nós tomávamos para sairmos um pouco saciados. Aí ficamos, no mês de outubro, de repente eu vi meu celular tocar. Oi, Manuel, tudo bem? Eu estou bem. E aí na África, como está? Aqui está legal as coisas. Disse, sabe, Manuel, o que a gente vai fazer? Não, eu disse assim, porque eu tinha ouvido um anúncio que tinha um milho que estava a ser vendido na companhia dos caminhos de ferro.
Aí eu compartilhei com o apóstolo que era para poder me ajudar em comprar pelo menos alguns sacos, é o que estava na minha cabeça. Aí quando nós começamos a conversar, ele disse assim: Manuel, lá vai chegar 45 mil meticais. O que não estava na minha cabeça, eu estava com 12 mil. Eu, 45 mil meticais? Sim, 45 mil meticais. Todo o dinheiro você vai comprar milho para servir de sustento e vai te ajudar na machamba, vai oferecer serviço para as pessoas. Aí aquele ano eu tinha 4 machambas que eu tinha. Na verdade o dinheiro chegou, eu fui lá, comprei o milho. Quando eu cheguei com aquele milho, porque eu trouxe aquele milho de caminhão. As pessoas quando viram aquele caminhão chegando até em casa, com todo aquele milho sendo descarregado, todo mundo disse: uau, mano, ele já está aí em cima, está no topo. Aí, depois de descarregar aquele milho, o que eu fiz? Nós começamos a oferecer serviço. Do começo que nós tínhamos combinado com o apóstolo, a gente ia procurar umas pessoas específicas que iam trabalhar na machamba e em troca eles iam ganhar o milho para poder ser sustento. Machamba é roça, é lá onde se faz plantação de milho, ou seja, couve, cenoura. A gente lá chama de machamba, é português de Portugal. O do Brasil é roça. Amém? Então quando vocês ouvirem que eu estou falando de machamba, então na vossa cabeça coloquem roça. Então foi o que nós combinamos com o apóstolo. Aí do princípio eu comecei a seguir aquelas regras. Mas como a fome estava a ameaçar muito lá na vila, todas as manhãs eu ouvia pessoas vindo bater a minha porta. Eu em casa não comia à noite, estou muito mal, eu estava a precisar de um buscado para conseguir comida para comer. Eu ficava, o que eu vou fazer? Eu vou negar para ele, não dá. Eu ia cortar um espaço para ele poder trabalhar em troca para ele dar comida. E aquele milho, como nós tínhamos combinado com o apóstolo, ia durar uma coisa de 6 meses a gente a usar aquele milho. Mas não foi aquilo, porque não virou só o sustento para a igreja, nem para a minha família. Foi o sustento de toda a vila de Mikuzi. Todo o povo que queria milho, porque ninguém tinha milho no celeiro lá na vila. Quem queria milho sempre vinha lá em casa. Quem queria comprar vinha lá em casa. Então, aquele milho não foi só o sustento, quase aquilo salvou a vida de toda a gente da vila. Com aquele milho, eu só, antes de esperar a chuva para poder semear, eu fiz uma plantação de irrigação lá na Baixa. Graças a Deus, naquele ano o rio não subiu para levar todo o milho. Aquele milho cresceu e reproduziu, e maçaroca eu comecei a vender para as pessoas de novo, e comecei a ajudar, e foi como sustento para as pessoas, produzido através daquele mesmo milho que eu recebi aqui de presente com vocês. Aí nós começamos a caminhar. Em 2017, o apóstolo veio lá na África. Era depois de a gente construir o celeiro, depois de construir a casa lá, o apóstolo veio lá na África. Chegou lá, nós fizemos seminário, foi algo muito legal. Muitas pessoas de Nhamatanda, vila próxima, participaram no seminário. Todo mundo comeu. Era algo sobrenatural que estava acontecendo lá. Então, depois daquilo, um dia o apóstolo me levou, depois da igreja, para lá embaixo, em direção para a minha roça, onde eu faço horta. Tem um riacho aí. Então o apóstolo, um dia ele acordou, foi até na Fontenária com o Celso. Eu não sabia, só eles saíram sozinhos, foram até na Fontenária. Aí quando voltaram, eles calcularam a distância da Fontenária. Disse: Manuel, vocês buscam água lá na Fontenária? Eu disse: sim. Por que vocês não cavam um poço aqui? Eu disse: poço a gente cavar, como podemos cavar? Se vocês podem cavar, pode achar água aqui, pode ter água aqui. Eu disse: tá bom, a gente pode. Então amanhã a gente vamos junto até lá, eu vou te mostrar o lugar para você poder cavar o poço. Eu disse: amém, não tem problema, eu tenho que aceitar tudo. Aí no dia seguinte nós fomos,
Ele nos mostrou, vocês vão cavar aqui o poço. Eu, tá bom. Depois de 3 dias, o apóstolo voltou para aqui no Brasil, nós ficamos lá sozinhos. Tem outros irmãos, no período em que o apóstolo estava lá, nos ajudou a cavar lá, mas o apóstolo quando veio aqui, todo mundo nos abandonou, porque eles achavam que aquilo era uma loucura que a gente tinha, ou uma loucura que o apóstolo tem. Que aqui não é possível a gente achar água, aqui fora vocês não vão achar água. Mas eu, debaixo da palavra que ele me deu, eu disse, eu vou cavar aqui. Nós começamos a cavar, eu cavei, Folha e um menino lá, chamado Antônio, e que nos ajudou. Esses são os que se dedicaram muito para a gente cavar. Nós começamos a cavar, cavamos até 5 metros. Quando chegamos nos 5 metros, nós fomos pedir ajuda de alguns irmãos. Eu tinha que ir falar com eles duramente, que gente nos ajude, porque um dia se a gente achar água aqui, vocês vão querer beber essa água. Aí outros começaram a vir, e quando atingimos 8 metros, eu disse, epa, eu não é de vir mais, porque aqui não tem jeito de a gente achar água. Nós continuamos a cavar, até atingimos 10 metros. Quando chegamos no 10 metros, eu fiz uma filmação de um vídeo e mandei para o apóstolo. Nesse dia eu estava na vila de Nhamatanda. Aí o apóstolo me ligou e disse assim, Manuel, não podem cavar mais, porque alguém pode morrer aí. Porque o poço já está muito fundo, então podem deixar. Eu disse, deixar de sim. Eu disse, tá bom, eu ouvi, mas só que eu quero aprofundar mais um pouco. Se eu não achar água, então tudo bem, vou deixar. Então a minha fé estava até no 12 metros. Se a gente chegar no 12 metros e não achar a água, aí eu vou deixar. Foi um voto que eu fiz com Deus. Senhor, se eu chegar no 12 metros sem achar a água, então acabou. Aí no dia seguinte, nós fomos cavar lá. Nós cavamos, quando chegamos à altura de 11 metros, nós achamos água. Aí nós aprofundamos até os 12 metros. A água começou a sair abundantemente. Aí todo mundo já estava atrás da gente. Ei, vocês venceram, vocês tinham fé. Eu disse sim, nós tínhamos fé, porque nós recebemos uma palavra. A palavra que nós recebemos do homem de Deus, nós obedecemos, então deu esse resultado. Aí veio o dinheiro, nós levantamos aquele poço, construímos até, fizemos o concreto em volta, e hoje aquele poço não está a sustentar somente a minha casa, ou seja, a minha família, mas toda a vila de Mecuzi vive do sustento dessa água. Quando a fontenária quebra lá, todo mundo corre para vir buscar água, porque lá nós temos uma água bem potável. Quando você faz um poço na beirada do rio, quando sobe esse tempo assim, você já não tem poço, mas lá nós temos poço todo momento. O poço que nunca quebra peça, só pode, o cântaro que a gente tira com a água, quando tem furo, a gente corta outro cântaro, coloca de novo, a gente vai tirar água. Problema resolvido todo momento. Então todo mundo está a se beneficiar disso. Aí nós começamos a caminhar. Aí chegou um dia em que o apóstolo ligou para mim. Disse assim, Manuel, eu quero mandar o dinheiro para você comprar material escolar para seus filhos. Eu disse, amém. Aí depois dele me falar isso, veio na minha cabeça, porque há dias atrás, antes de ele me ligar, eu tinha visitado um senhor lá chamado Macedo, que ele tem 2 netos, que esses meninos não têm pai, não têm mãe, mas vive com ele. O Macedo é um senhor já idoso, velho, que ele não tem quase alguém que pode lhe ajudar. Um dia eu fui e estava passando lá, eu encontrei aqueles meninos que estavam sentados, era o tempo da escola. Aí eu conversei com o senhor Macedo. Disse, Macedo, como essas crianças não vão na escola? Disse, eles não vão na escola porque eu não tenho dinheiro de comprar caderno, nem lápis, nem esferográfica. Mesmo se eles irem lá na escola estudar, se chegar, quando ele chegar numa classe alta, eu não vou ter dinheiro para poder ajudar para ele na escola maior. Aí eu não falei nada, só calei, eu voltei em casa. Então quando o apóstolo disse que eu vou mandar dinheiro para comprar caderno,
para comprar material escolar para suas filhas. E eu perguntei quantos meticais, disse 1.700. Eu disse, por que apóstolo não acrescenta esse dinheiro para 2.000? Para além de eu comprar para minhas filhas, eu comprar para a igreja e ajudar também outros. Aí o apóstolo disse, amém, não tem problema, eu vou mandar esse dinheiro. Aí quando chegou o dia, o apóstolo mandou aquele dinheiro. Quando mandou aquele dinheiro, eu fui comprar material escolar. Com a gente, naquele dinheiro, 2.000, eu poderia conseguir comprar pastas para minhas filhas, para poder ir na escola. E eu poderia comprar cadernos de alta qualidade, de 100 meticais. Mas eu tinha que deixar isso tudo do lado. Eu comprei cadernos simples, para conseguir compartilhar com todo mundo que estava lá na igreja. Aí o resto que sobrou eu peguei e fui com ele na casa do Macedo, para ele dar os filhos de Macedo, os sobrinhos de Macedo. Aí quando eu fiz isso, não durou por muito tempo. Aí a escola apareceu lá na África. Aí como se Deus ter me falado o seguinte, você já que ajudou aquelas crianças para poder estudar, eu vou colocar a escola na sua casa. Os seus filhos não vão sofrer ir estudar mais fora, mas vão estudar aí. Aí nós começamos a escola. E a história da escola da África, ela não é simplesmente uma escola, mas é uma base de sustento para aquelas crianças. No comecinho da escola, até eu já compartilhei algumas fotos com alguns irmãos aqui. No comecinho da escola eu recebi algumas crianças que tinham um problema de saúde. Porque tem outras famílias lá, quando eles cozinham, não põe nem óleo de cozinha, ninguém consegue, nem tempero de caldo, ninguém consegue. E as crianças, outros têm problema, você vê, outro tem barriga grande por causa de se alimentar mal. Mas, baseado naquela escola, hoje, as fotos das crianças, você vê, as crianças saudáveis, estão muito bem de saúde. E na parte de vestuário, todos eles se vestem igual. Não tem diferença, ninguém sofre preconceito, porque quando vão na escola do governo lá, tem outros pais que conseguem um pouco, comprar roupa melhor para o filho, mas aquele que não tem roupa suficiente. Mas lá na escola todo mundo se veste igual, tem mesmo uniforme, tem mesmo tipo de caderno, ninguém se exalta que eu sou a mais do que o fulano. Então isso está a trazer uma bênção muito maior na vida daquele povo, na vida daquelas crianças. E depois, ao decorrer do tempo, nós andamos, o que aconteceu de novo? Eu recebi uma moto. Quando recebia... Não, eu não quero pular para a moto. Primeiro quero falar sobre o remédio. Antes da escola, a gente recebeu a ajuda do remédio lá, que eu acredito que foi uma ajuda daqui. Aquele remédio, quando chegou lá na vila... Alguns pastores ficaram furiosos por causa daquilo, porque algo que acontece lá deixa os pastores chateados, porque eles já acham que por causa daquilo eles vão perder muitos membros da igreja, porque desde os dias atrás aquilo nunca aconteceu naquela vila. Nenhum dos pastores já fez isso. Tem tantos missionários que vêm lá, nunca semearam isso na vida daquele povo. Então eles, quando veem aquilo acontecer, é algo extraordinário. Então quando aquilo aconteceu, eu disse, você não tem direito de fazer isso, você não é médico, você não pode fazer isso, senão você há de ser preso aqui. Eu disse, tá bom, não tem problema. O que eu fiz? Eu peguei um documento, fui ter com o chefe da vila, fui ter com o administrador da vila de Nhamatanda. Aí eu falei o que eu tinha para fazer lá, mas graças a Deus o chefe da vila não complicou. Ele mandou um funcionário que eles pagam lá para poder fazer exame das pessoas nas casas. Ele disse assim, você vai trabalhar com essa pessoa. Só que você não vai lhe pagar, quem vai pagar é o governo. Se alguém tiver malária, ele vai fazer o teste. Se acusar malária, você tira remédio de malária e dá para ele. Aí aquilo começou a acontecer. Na verdade, muitas pessoas foram salvas de malária. Antes de a gente ter remédio lá na vila, morreram 2 crianças lá na vila, vítimas de malária. Ficaram doentes, os pais não levaram cedo para o hospital. Aí, quando chegaram no hospital, era tarde demais, as crianças morreram. Mas desde que veio esse remédio, ninguém morreu mais lá.
Nós salvamos a vida de Macedo, salvamos a vida de 2 crianças, salvamos um senhor que saiu de longe, que eu nem conhecia, veio lá em casa desesperado. Não sei, ele ouviu com que eu tinha o remédio. Ele foi no hospital, não achou o remédio de malária, porque o remédio de malária lá é complicado, é difícil. Quando vem no hospital, existe aqueles chefes que estão à frente, pega aquele remédio e vão vender nos hospitais privados. Para você ir comprar lá é muito caro. E se você não tem dinheiro, você morre a ver. Então aquilo ajudou a vida de muita gente lá. Inclusive quando também recebi a moto também virou ambulância lá na vila. Qualquer um, se tiver dificuldade, ele bate na minha porta para poder ajudar. O exemplo disso, nós temos o Batista, que os filhos dele já estavam quase para morrer. Mas graças a Deus, Deus me colocou no caminho deles e eu consegui levar ele e a esposa. Fomos no hospital a tempo e as crianças tinham um problema de nutrição, não estavam comendo direito, comiam chima enquanto eram pequenos, não estavam na idade de comer chima. Aí ele veio mesmo assim, sabendo essas situações, não tinha como, porque ele não tinha sustento. Aí eu compartilhei isso com o apóstolo compartilhou com vocês no grupo e graças a Deus vocês começaram a sustentar ele. A mulher dele estava muito magrinha quando eu conheci ela. Hoje está muito saudável. As crianças estão muito saudáveis. Gente, é algo muito super. Amém? Para mim, eu expressar isso, eu não consigo explicar em detalhe como isso acontece. Só que são coisas que Deus sempre, Ele traz e Ele me liberta de muitas coisas. E voltando para a minha vida, gente, eu às vezes quando fico lá em casa, eu converso muito isso com eles. Eu falo com ela, Elza, que tal se fosse eu não conhecia apóstolo, eu não conhecia os irmãos lá no Brasil, o que seria da nossa vida, o que nós seríamos? Hoje eu vivo muito melhor lá na vila. De acordo com a palavra que o Senhor disse que Ele ia me sustentar, na verdade, eu estou me sustentar muito bem. Eu como bem, como melhor, escolho comida que eu quero comer, se quero arroz, se quero esparguete, como chima se eu tiver vontade. Se não tenho vontade, não como chima. Então, isso é milagre, é maravilha, é algo muito especial que está acontecendo lá. Para vocês, às vezes, quando mandam dinheiro, vocês acham como se fosse algo pouco, mas é muito grande para a gente lá. É muito maior. E por isso, às vezes, apóstolo, quando ele fica desesperado, ele liga para mim, quando ele me promete algo assim, eu, Manuel, queria fazer algo X para vocês lá. Então, aquilo quando dá errado, ele fala assim, Manuel, eu estou muito triste porque eu não consegui fazer o que eu queria fazer para ti. Eu falo assim, apóstolo, você não precisa ficar triste, porque o que você já fez aqui na nossa vila, o que você tem feito, os irmãos, o que eles fazem aqui, já é maior. A gente nunca pode cobrar nada de vocês, porque o que a gente tem que agradecer pelo resto da vida. Os pastores que estão lá na vila dariam qualquer coisa para ter tudo o que está acontecendo lá. Porque inclusive lá na vila eu tenho banheiro especial. Amém? Eu cresci, quando eu queria fazer cocô, a gente ia no meio do mato. A nossa latrina, quando você vai lá para defecar, você vem cocô. Mas hoje não é isso que está acontecendo lá. Eu tenho uma latrina melhorada. Meus filhos vão aprender. Eu aprendi ao longo do tempo, até aprendi quase conhecer um vaso sanitário com o apóstolo, quando ele colocou lá. E que eu aprendi. Então isso é algo super. Quem tem aquilo pode ser o perfeito da cidade. Porque nem na vila de Nhamatanga existe outras casas, não tem. Outros têm essas condições, mas outros não têm. Mas é algo muito super, gente. Por isso é algo que eu queria compartilhar muito com vocês, era acerca disso. E também eu escrevi algo aqui para poder compartilhar com vocês. Amém? Está seguinte o que eu escrevi aqui, está seguinte. Quero agradecer a todos os mantenedores que ajudam a escola na África. Quero que vocês entendam que não é só uma escola, mas nutrição da saúde das crianças, como base também de vestuário para as crianças. Agradeço toda a igreja do Brasil. O vosso amor é incomparável. Deus vos abençoe. Também agradecer
por remédio, muitas famílias foram salvas por aquele remédio. Pessoas de outros lugares bateram a porta da minha casa pedindo socorro. Vou terminar dizendo o seguinte: que Deus vos abençoe, gente. Então, era isso que eu tinha para poder compartilhar. Por mais que o apóstolo me deu 40 minutos, mas acho que isso é tudo. Ele vai terminar o resto que faltou. E querer dizer para vocês que o vosso amor, o vosso carinho é maior para a gente. E eu às vezes eu fico pensando, aquelas pessoas, aquelas lá no Brasil, que lutam tanto para poder nos ajudar lá. Ele nos ajuda sem esperar algo em troca. Porque eu acredito, nunca hei de conseguir retribuir isso. O povo da vila nunca vai conseguir retribuir isso. Que Deus abençoe os vossos corações. Amém. Tudo que o Manuel falou, eu sei que quem anda mais perto sabe, mas quando o Manuel falar, o apóstolo mandou, o apóstolo fez, é a igreja, viu, gente? É que sou eu quem falo com ele a maioria das vezes. Eu queria ler um texto com vocês, está em Jeremias, capítulo 17, no verso 5, a partir do verso 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar o fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de alma. Então ela fala, eu esquadrinho a sua alma para dar segundo os seus frutos. Todas as vezes em que normalmente a igreja levava alguém, eu estou falando dos lugares onde eu passei, para dar testemunho assim, era para mover a alma das pessoas, para tocar na alma das pessoas, para dar satisfação para as pessoas do dinheiro que elas deram, ou para conseguir mais dinheiro. Qual é o problema disso? Isso pode mudar a África, isso não muda você. Ou seja, tudo que ele contou que foi feito lá, e ele esquece metade das coisas. Ele não conta, ele não começou no bar, ele foi na construção primeiro, não foi na beira? Construir prédios, aí te mandaram embora, você foi pro bar, eu sei as histórias todas. Mas ele é uma benção. Então assim, tudo que foi feito lá, que Manuel fala, Deus recebeu, Deus viu, a África recebeu, eles receberam, foram salvos. Não significa que quem entregou foi tocado por aquilo, foi transformado por aquilo. Por quê? Porque nós podemos fazer as coisas na alma. E a alma é temporária. A alma ela faz porque ela foi movida, ela não faz porque ela é, porque a alma não é nada. A alma está feliz hoje, amanhã ela está triste. A alma hoje está pulando, amanhã ela quer ficar deitada, deprimida. Por isso quem é governado pela alma, um dia está feliz, um dia está triste. Um dia ele tem fé, no outro ele não tem fé, um dia ele é crente, no outro ele está desviado. Isso é alma. Por isso que nós não podemos ser guiados pela alma. Então o Senhor fala, eu esquadrinho a alma. Eu sou o Deus que estou medindo como a alma está se movendo no meio disso. O problema é que a alma não gera fruto para quem está se movendo em cima dela. Quando você olha Jesus na cruz, o sacrifício maior que foi entregue, se tem uma coisa que Deus não manifesta ali é a alma. O filho dele está naquela cruz, está chorando, está falando, por que você me abandonou? E Deus quieto. E vendo ele ser pregado, ser amarrado, sem ter culpa, quieto. Por quê? Porque é uma decisão no espírito que meu filho tomou. E no espírito eu vou deixar as coisas acontecerem. Então é bonito a gente olhar e falar, Manuel, sai do emprego, num tempo de fome, volta para casa, que eu vou te sustentar. Que testemunho lindo.
Se Deus falar para você, sai hoje do teu emprego, porque para quem está ganhando 2.000 meticais, R$150 num boteco, você pode olhar e falar, legal. Agora você, sai hoje do teu trabalho e volta para tua casa que eu vou te sustentar. A gente vai? Ou seja, a gente pode olhar para a história do Manuel e falar, que lindo, mas é a nossa alma batendo palmas. Porque no nosso espírito a gente não consegue entrar no mesmo lugar. Tudo que nós construímos lá, a gente não construiu na alma porque a nossa alma não tinha dinheiro para fazer. Todos esses testemunhos. Construção da casa, que foi algo longo, nós não tínhamos dinheiro para fazer. A moto, nós não tínhamos dinheiro. Nada do que foi feito aqui tinha esse dinheiro. Porque a alma se move no que tem. Porque a emoção só vai até o ponto do que a carne pode cumprir. A emoção, a alma não consegue produzir além da onde o braço de carne alcança. Por isso, quando Deus está falando nesse texto de carne, de alma, Ele fala, maldito o homem que confia no braço, confia na sua carne. Porque a alma só consegue se utilizar da carne, ela não consegue acessar o espírito. O espírito não. Quando eu me movo no espírito, eu consigo alcançar lugares que a minha mão não sabe que vai chegar. Então tem muitas coisas que nós liberamos palavra naquele lugar que nós não sabíamos também. Quando a gente começou a construção dessa casa, a gente consultou um engenheiro. Ele deu um orçamento de tipo 15 mil para construir a casa. Vendemos o carro que tinha e mandamos. Ficou em 48 a casa. Pão de orçamento que só. E aí a gente falava, que loucura. E Deus vinha aqui quase toda sexta-feira falar, vai ter tudo, vai ter telhado, vou completar tudo. E foi tudo assim. Tudo foi feito desse jeito. Na alma não se faz. Na alma você sacia seu coração quando a gente coloca a foto de uma casa destruída lá e sua alma fica mal. E aí você pega R$200 e manda e sua alma fica bem. Não gerou nada. Porque o que tem que gerar é responsabilidade. O que tem que gerar é empatia com o que está acontecendo lá. Eu falo sempre para quem é mais próximo. Eu falo, você lembra do material escolar dos teus filhos em janeiro? Por que você não lembrou da África? Por que isso ainda não está no teu coração? Porque é alma. E se depender de mim ir para grupo, fazer apelo emocional e passar vídeo para arrancar dinheiro seu, você vai morrer esperando. Jesus não fazia isso e eu também não vou fazer. Nós precisamos amadurecer nisso. A gente precisa olhar para aquele lugar como eu estou gerando vida naquele lugar. Eu estou resgatando vida naquele lugar. Tem 2 bebês lá que só existem hoje, aquelas 2 crianças, porque nós aqui salvamos a vida delas. 2 vidas. Você tem 2 filhos? Pensa neles. Era para eles estarem mortos. Nós tivemos a capacidade de salvar. E eu nem estou falando do remédio, das outras coisas, estou falando só de vida direta. Ia morrer em mais um dia. E nós salvamos. Fora o indireto. Fora todo mundo que come, fora toda criança que tem remédio naquela vila quando precisa. Mas isso é no espírito, querido. Enquanto a gente se mover na alma, vai ser de emoção em emoção, de desgraça em desgraça. A gente vai ficar precisando de ciclone para poder se mover. A gente vai precisar de alguém doente para Deus poder manifestar a glória. E quando Deus quer fazer aquele negócio crescer todos os dias. Quando eu olhei ontem, Manuel, eu vi a igreja, eu confesso assim, lá no fundo, às vezes acontecem umas coisas ruins e eu gosto como se eu pudesse chantagear Deus. Quando você fala assim, agora Deus tem que fazer um milagre. E Ele sempre dá um jeito de não fazer para quebrar minha cara. Mas quando eu vi aquela igreja sem telhado, destruída, eu falei, que bom. É um mau motivo para nós ter que construir a igreja naquele lugar agora. Aí outro Manuel falou para mim, eles começaram a recolher a palha para cobrir a igreja. Eu falei, cobre não, larga lá. Porque quem sabe vocês começarem a tomar chuva, Deus se move mais rápido. É lógico que Deus não vai se mover desse jeito. Mas nós não vamos construir nada em lugar nenhum baseado na nossa alma, gente. Baseado no que eu estou sentindo. Nós vamos construir porque a gente sabe. Eu sei e eu sei. E por saber eu vou andar em cima disso. Por saber eu vou entregar isso. Por saber eu vou fazer isso. Nós não sabemos a amplitude que isso vai tomar lá. A gente tem palavras, profecias. A gente não sabe o tamanho que isso vai tomar naquele lugar.
a obra em Mekuzi. Mekuzi, para quem não sabe, eu tenho que vir aqui como tradutor, né? Eu falo as coisas aqui. Shima é o purê de milho que eles comem todo dia lá. É a base de comida deles. E Mekuzi fica 20 quilômetros, 25 quilômetros, 20 quilômetros da cidadezinha mais próxima. É um lugar no nada, que ninguém dá nada, que ninguém quer nada com aquilo, que a terra é muito barata porque ninguém quer, e que as pessoas olhavam e falavam: nossa, vocês vão gastar dinheiro para construir nesse lugar? Por que não constrói onde tem energia? É um lugar que a energia de cabo nunca vai chegar. Se Deus fizer um milagre muito grande, porque não tem propósito de se levar energia para o nada. Mas nós temos a nossa energia lá, através de placa solar, de gerador. Então esse é o lugar que o Senhor escolheu para que a glória dele brilhasse. Não é na vila onde tem todas as benesses, onde as pessoas mais ricas estão. É lá naquele buraco. É o nosso paraíso ali. Ali é o nosso lugar. E eu não sei o tamanho que Deus vai fazer ali. Uma coisa eu sei: Ele não vai fazer chover dinheiro naquele lugar. Ele não vai fazer a gente ficar rico para poder fazer. Você está esperando eu vou ficar rico para poder fazer? Esquece. Não quer dizer que Ele não possa nos fazer ficar rico. Mas o que Ele está dizendo é que a multiplicação ela vem porque eu semeio o corpo que eu tenho e não o corpo que eu vou receber. A multiplicação é porque essa semente se lança, não porque Ele vai me dar semente para eu poder fazer. Quando eu lanço essa, Ele manda mais. Quando eu dou esse, Ele dá mais. Quando eu entrego esse, Ele dá mais. Ele dá semente para quem semeia. Ele não dá semente como recompensa por ter semeado. Ele dá semente para quem é semeador. E é por isso que toda direção que Ele nos dá para aquele lugar, Ele testifica. Nós já temos o desenho daquela igreja na África. A planta dela desenhada. Gostou? Esses dias a gente passou em Olambra, viu uma igreja católica lá. Eu falei: é desse jeito, Manuel. Tirando a santa ali do topo, o resto é ali, ó. É aquela ali. Igualzinho. A gente ia parar, ó, depois tem que vir aqui tirar foto. A gente acabou voltando à noite. Ele falou: tira uma foto, vamos levar para os pedreiros lá. Nós vamos gastar uns 50 a 55 mil para fazer aquela igreja. Mas nem de perto, a gente tem perto desse dinheiro. Se tiver um carro aí, irmão, pode me procurar que eu sou bom em fazer negócio com carro para construir as coisas. Mas nós vamos construir, gente, de um jeito ou de outro. Não vai ser porque ninguém está emocionado. Nós entendemos que de alguma forma essa igreja, vai ser escola para outra classe de idade que a gente quer abrir. Vai ser abrigo para quando as pessoas ficam sem lugar para morar. Vai ser refeitório. Vai ser um prédio da comunidade. Amém, queridos? Vamos orar pelo Manuel? Pai, nós te agradecemos pelo coração do Manuel, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo naquele lugar, por como a sua glória está sendo vista naquele lugar, porque como eles estão vendo Jesus pela primeira vez, Senhor, depois de anos vendo religião, vendo prédios, vendo igrejas, vendo homens de gravata visitando aquele lugar, eles estão vendo Jesus andar ali, Senhor. Eles estão vendo Jesus que cura, eles estão vendo Jesus que multiplica o pão, eles estão vendo Jesus que dá a vida de volta, que ressuscita, eles estão vendo Jesus que anda junto, que senta com as crianças, que deixa as crianças chegar até Ele, Pai. Obrigado porque o Evangelho está sendo visto naquele lugar, do jeito que Jesus mostrava, Senhor. Em nome de Jesus, que o Manuel possa remir toda aquela terra, que ele possa remir a África, Senhor. Que ele possa ser o filho dessa casa, Senhor, sobre aquele continente, Deus. Que a palavra que o Senhor coloca nesse lugar brote do coração dele sem a necessidade de copiar nada, sem a necessidade, Senhor, de ser uma cópia, mas uma continuação como um filho, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor o abençoe, Senhor. Que o Senhor o visite a família dele. Que os filhos dele, Senhor, não tenham sequer contato com toda a maldição que os pais possam ter deixado sobre a vida dele. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela igreja, Senhor, que nós fazemos parte, pelo corpo ao qual nós estamos ligados, pela generosidade de cada um, por como o Senhor tem abençoado as nossas casas, como o Senhor tem prosperado o alimento na nossa casa, pela forma como o Senhor tem gerado temor no nosso coração, Pai, e pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de sermos responsáveis por gerar vida naquele lugar, Senhor. Pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvir, Senhor, os frutos daquilo que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa gerar cada dia mais temor no nosso coração. Que a cada dia mais o Teu Espírito possa ser um
motor dentro de nós, Pai, que a nossa alma se cale, que nós possamos se mover debaixo da vontade do Teu Espírito para edificar as coisas que o Senhor tem para nós. Que nós possamos deixar para os nossos filhos, Senhor, herança, Deus amado, no mundo espiritual, Senhor, crédito, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Amém, gente. Esqueci alguma coisa para dizer. Também quero agradecer pelo sustento, porque o apóstolo me disse ontem que o dinheiro para ajuda da reforma das casas lá na África chegou, e também quero agradecer por causa disso, e que também ele me deu a palavra que nós temos que continuar a replantar de novo, e eu vou obedecer, porque sempre o que ele fala dá certo. Por isso que eu obedeço a ele. Amém? Tudo que ele fala acontece. Tudo que ele fala acontece. Então é por isso que eu ando debaixo da palavra dele. Amém? Eu não rejeito nada, seja ruim, seja algo que às vezes a minha alma não quer. Por exemplo, quando ele disse para cavar o poço, era muito duro cavar o poço e doeu muito no braço para a gente cavar aquele poço. Mas só porque ele disse, eu disse, não, vou fazer. Amém? Deus vos abençoe a todos.